Então, chegado o momento de darmos início ao encontro da noite de hoje, convidamos a todos para unir os nossos pensamentos em prece. Procuremos nesse instante acalmar os nossos corações, serenar as nossas mentes, para que assim possamos absorver melhor as lições que hoje aqui ouviremos através da nossa irmã, e também a importância de estarmos serenos é que nós sabemos que essa sala é previamente preparada para nos receber. Nossos irmãos espirituais aqui estão para derramar sobre nós as bênçãos, as luzes que necessitamos para o nosso refazimento físico, mental, espiritual. Por isso a importância de estarmos receptivos a essas emanações. Também, no momento da prece, podemos reportar os nossos pensamentos para lugares, para pessoas que estão nos nossos pensamentos, mas que não puderam vir a esta casa. Vamos direcionar nossos pensamentos para os hospitais, para as creches, orfanatos, para as escolas, a nossa casa-lar, para o nosso presídio, enfim, todos aqueles lugares onde existe o abandono, o sofrimento, a dor, a tristeza. Assim, então, com os nossos corações conectados com a espiritualidade, damos início à primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sabe que uma vez ao mês eu faço a palestra aqui na casa. E logo que eu termino, eu acho que eu fico quase uns 15 dias assim, estudando, me preparando, porque eu tenho dificuldade para expressar um pensamento, porque quando a gente vai falar para o outro, além da gente entender o processo, a gente tem que fazer o outro também pensar como nós. Então isso não é fácil. E ontem à tarde o Carlos me pediu que eu fizesse a palestra. E eu penso assim, nada é fácil na vida. Isso é apenas uma situação bem pequena. Eu poderia dizer, eu tenho dificuldade, eu não consigo de um dia para o outro. Mas também pensei, eu vou me esforçar. Eu vou pegar o texto, eu vou estudar, eu vou fazer da melhor maneira que eu possa. E sempre quando eu falo, eu penso primeiro em mim. Como eu gostaria de ouvir algo, porque eu tenho dentro de mim que todos nós estamos num processo de evolução, cada um num degrau da escada. E quanto mais ensinamentos nós ouvirmos, nós captarmos, mais o nosso espírito vai aprendendo, assimilando e vai se aperfeiçoando. Nós não vamos conseguir mudar a nossa vida se nós não nos dedicarmos a ouvir coisas boas, a prestarmos atenção no nosso dia a dia, nos nossos convívios, nos nossos atos. Nós precisamos colocar em nós os ensinamentos de Jesus
para que, quando chegar as situações da nossa vida, nós sabermos aplicá-los. É muito fácil a gente falar ou a gente ler, mas quando a gente tem que colocar em prática, a gente não consegue. Então eu sempre penso que quando a gente sai de casa, num calor desse, e a gente vem aqui, a gente quer aprender. E a nossa grande missão de nós estarmos encarnados é nós termos no nosso íntimo os ensinamentos de Jesus para nós vivermos bem. E um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15º, eu acredito assim que é o capítulo mais difícil, que é: fora da caridade não há salvação. Jesus, ele resume os ensinamentos dele em 2: amai-vos, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus é nós amarmos tudo que Deus criou, a natureza, os seres humanos, tudo. E aí nós vamos assim nos questionando: nós cuidamos da natureza? Nós cuidamos das coisas que existem no mundo? Nós as conservamos? Isso é amar a Deus. E amar o próximo como a nós mesmos. Gente, nós precisamos nos amar. Como eu falei antes, cada um está num degrauzinho da escada. E se nós olharmos aquele que está bem lá embaixo, eu preciso amá-lo. E ele é cheio de defeitos. Mas eu também sou. Só que ele tem os defeitos dele que ele ainda não conseguiu trilhar. E eu tenho os meus. Eu preciso voltar para dentro de mim, fazer um exame de consciência, que nem Santo Agostinho dizia, que toda noite, antes de dormir, ele se questionava como foi o dia dele. Se aquelas pessoas que tivessem passado por ele tinham algo para reclamar dele. Então, eu preciso, para saber quem eu sou, eu preciso me conhecer. E para eu me conhecer, eu preciso ser humilde. Porque se eu for orgulhoso, eu não reconheço os meus defeitos. Eu projeto no outro. Eu sou ansiosa, um exemplo, porque o meu filho me incomoda. Eu não tenho paciência, porque meu parceiro faz eu perder a paciência. Não. Eu sou ansiosa, porque eu não trabalhei ainda dentro de mim a ansiedade. Eu não tenho paciência, porque eu ainda não aprendi que cada um está no seu degrau de evolução. Então, antes de eu projetar no outro as situações que eu vivo, eu tenho que pensar como eu sou. E que maneiras eu vou fazer, que atitudes eu vou tomar para eu me melhorar. Porque se nós estamos encarnados, nós temos um compromisso de a cada dia nos tornarmos melhores do que hoje. Eu vou me tornar melhor do que eu fui ontem. E eu só me tornarei melhor se eu reconhecer como eu sou. Diz assim, ó: por onde tu passas, sempre que possível, deixa um sinal de luz. Aqueles lugares que eu vou, ou no meu trabalho, ou no meu lar, ou na rua,
O que as pessoas sentem quando encontram comigo? Será que eu sou luz? Ou eu estou sempre reclamando, espraguejando, como diz, achando tudo ruim? Por mais difíceis que sejam as provas que a vida nos apresenta, sempre tem uma solução. Jesus não disse que nós íamos vir aqui e seria fácil, é difícil. Mas se nós não enfrentarmos, nós não vamos vencer. A verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência. Será que nós realmente somos bons? Nós nunca paramos de pensar. A gente diz que a gente tem uma corrente de pensamentos. Uma coisa liga a outra. Em que sentido, em que energia, digamos assim, eu passo pensando o dia? Em coisas boas? Quando eu penso em alguém, eu desejo algo de bom? Isso é ser bom. E para mim, se as coisas às vezes não estão dando certo, eu tenho condições de dizer, não, mas vai mudar. Eu vou procurar não ser mais assim, eu vou ser diferente. Porque Deus sempre nos ajuda. Mas quem tem que tomar as atitudes, as decisões somos nós. Por isso que nós precisamos conhecer os ensinamentos de Cristo, para que nas horas das decisões a gente tome as atitudes certas. Por que nós erramos? Eu tenho quase 70 anos. Se a gente volta para trás, a gente já cometeu muitos erros. Hoje a gente não faria o que fez. E por que a gente comete? Por ignorância, por não saber. Mas quando um filho nasce, a gente comete N erros na educação. Não vem um manual pronto. E eu erro porque eu ainda sou imperfeita. Mas se eu reconhecer, se eu buscar, que nem vocês estão buscando hoje, aprender a saber quais são as leis divinas, nós vamos começar a acertar. Se eu pensar assim, não, mas olha, o que eu fiz hoje? Que atitudes eu tomei? Não, mas amanhã eu vou fazer diferente. Mas eu tenho que saber que eu fiz errado, porque senão a vida nunca vai mudar. Porque quem tem que mudar somos nós mesmos. Indulgência para com todos. O que é indulgência? É nós vermos que os outros também erram, os outros também são imperfeitos. A gente tentar ajudar aquele naquele defeito. Se possível, a gente conversa. A gente explica, olha, se tu fizeres isso, vai te acontecer isso. Mas muitas vezes a gente não consegue nem conversar. Então a gente se acalma e ora. E pede a Deus. O que é a prece? Eu sempre penso assim, que a prece é como se existe um monte de nuvens. E a gente começa a orar e a pedir, Deus, me ilumina. Que eu seja a luz. O problema muitas vezes não muda. Mas a maneira como eu vou enfrentá-lo muda. É como se há um clarão. Eu vou saber qual atitude eu vou tomar. E se eu sei as atitudes que eu vou tomar, eu acerto. Porque no momento que a gente erra, devido às nossas imperfeições, aos nossos defeitos, nós sofremos. Porque é a lei de causa e efeito. O que a gente faz retorna para nós. Perdão das ofensas. Chico Xavier dizia assim,
Olha, é melhor a gente ser ofendido do que a gente ofender. Como é triste quando a gente diz algo para o outro que não deveria ter dito. Sabe por que a gente diz? Porque a gente não teve a serenidade de fechar a boca, respirar fundo, esperar. Passar aquela ira, aquela brabeza da ofensa. Passa. Mas se eu respondo logo, eu ofendo. Tem um ditado que diz assim que uma joia, um dedo, é linda, mas se eu atirar no rosto, machuca. Então tem palavras que nós temos que cuidar quando a gente vai dizer. Principalmente para os nossos familiares. O nosso lar é o melhor lugar do mundo, mas cada um que mora nele tem que fazer com que ele seja o melhor lugar. Então a gente precisa se acalmar, não falar na hora do ímpeto. A gente tem que saber também escutar. Às vezes uma pessoa chega tão aflita para nós, contando as suas dores, as suas doenças. Ah, mas eu já tive isso, eu já fiz aquilo. A gente não ouve a dor do outro, porque a gente quer contar a nossa. Vamos aprender a ouvir, isso é caridade. Às vezes quando a gente fala em caridade, a gente pensa em doar algo material. Caridade são os nossos sentimentos bons, os nossos atos bons. É nós sabermos lidar com as diferenças. Às vezes com as diferenças sexuais, com as opções de cada um, gente. São filhos de Deus. Foram eles que optaram por aquilo. Vamos respeitar, vamos orar. Às vezes opções religiosas. Se todos buscam o bem, não importa onde quer que nós estejamos. Isso é ser benevolente. Tratar o familiar doente é cansativo, mas a gente precisa fazer isso. Respeitar o tempo do outro, o limite do outro. Às vezes quem tem filho adolescente, eles são diferentes. Nós precisamos ser os instrutores deles. E para nós sermos os instrutores, nós temos que ter conhecimento dentro de nós. Gente, o melhor tesouro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde quer que a gente abra, tem uma lição. E às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas escreveram pra gente. Antes de dormir, a gente sabe que quando a gente dorme, o nosso espírito sai do nosso corpo. Sabe para onde ele vai? Para onde nós mantemos o nosso pensamento durante o dia. Se eu tive pensamentos bons, se eu desejei o bem, se eu fiquei feliz que o meu vizinho conquistou algo, quando o meu espírito sair do meu corpo, ele vai se encontrar com espíritos elevados, com espíritos que vão nos ajudar, que no outro dia a gente levante melhor ainda. É muito bom fazer uma leitura antes de dormir. De preferência no livro, para não ficar na tela do celular. Porque o nosso melhor amigo agora eu acho que é o celular. Nós falamos um pouquinho e pegamos. Daqui a pouco nós falamos outro e pegamos. E o que nós olhamos aqui? Quem sabe então a gente lê o Evangelho nele. Isso é caridade. É cumprir honestamente o nosso trabalho, os nossos negócios. Às vezes quando a gente vai adquirir algo material, como que eu consegui isso? Como que eu vou pagar? Eu vou respeitar o trabalho do outro, quanto ele cobrou? A gente tem que ser bom para nós e para o outro. Às vezes a gente quer que as situações sejam ao nosso favor, mas a gente tem que pensar no outro também.
Às vezes a gente pensa, eu errei por causa disso, por causa daquilo. Então a gente está sendo indulgente conosco, mas não está sendo com o outro. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, vamos ver se eu enxergo. Por que indícios se pode reconhecer um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quais são as leis de Deus? A lei do amor, do perdão e da caridade. Mas por que eu tenho que ser bom? Porque vai chegar um dia que o meu corpo vai ficar aqui. O que vai sobreviver vai ser o meu espírito. E o que é o meu espírito? Os meus sentimentos. É o que eu tenho dentro de mim. E eu tenho amor dentro de mim? Como que eu cuido de mim, do meu corpo, da minha saúde? Como eu cuido daqueles que me rodeiam? Eu preciso cuidar do meu corpo porque é um instrumento que Deus me deu para a minha evolução. Porque quando nós formos lá para o plano espiritual, eu vou evoluir, eu posso. Mas tem situações que eu preciso estar aqui encarnado. Eu preciso estar na matéria para passar por elas. E aí quando eu for para lá, o que eu levo dentro de mim? Os ressentimentos, as mágoas. Será que eu vou admitir que eu errei, que eu vou ter que voltar de novo e refazer o que eu fiz? Quem sabe eu vejo agora o que eu fiz e tento reparar. No Natal, a gente fala muito em caridade, em fazer o bem. É ótimo. Mas a gente tem que fazer o bem sempre. E a gente tem que fazer o bem dentro da nossa própria casa. O melhor lugar para nós praticarmos a caridade é dentro do nosso lar. Diz assim, eu escrevi no quadro, que fora da caridade não há salvação. Se nós não formos bons, se nós não formos caridosos, se nós não procurarmos nos melhorarmos, nós vamos sair daqui quase igual quando a gente chegou. E Deus nos deu a bênção da encarnação. Ele é tão perfeito que ele planeja assim. Tem uns que não precisam viver muito, com uns 15 anos já pode desencarnar. Tem outros que têm que viver 30. Eles já cumpriram a missão dele. E a gente que tem quase 70, por que será que eu estou aqui? Vocês já se questionaram? Por que eu ainda estou encarnado? Porque eu preciso. Então eu tenho que me analisar em que pontos da minha vida eu preciso estar aqui. O que eu preciso fazer para eu me melhorar. Então, assim, para eu me salvar. Eu vou dizer para vocês, Deus não salva ninguém, nem Jesus. É nós mesmos que nos salvamos. Porque Deus, Ele nos criou espíritos simples e ignorantes, todos iguais. Agora, aquela escadinha lá depende de cada um de nós. Em várias situações da vida, nós tivemos, às vezes, 2 opções ou 3. E qual que nós optamos? Eu gosto muito de, na hora da dúvida, pedir para o meu anjo da guarda que me ilumine. Porque quando a gente encarna, a gente vem conosco com o anjo da guarda, a gente não vem sozinho. A gente pede para ele.
Tinha o seu Belcino, um senhor de idade, quem vem mais tempo aqui no Centro Espírita, eu conhecia. Ele sempre dizia para mim, mas tu não confia muito no teu anjo da guarda? Confia nele, pede para ele. E a gente pede. Mas a gente tem que pedir mesmo. Me ajuda. Eu não sei o que fazer. Talvez naquele dia a gente não saiba o que fazer. O meu marido tem uma expressão que diz assim, quando tu não sabe o que fazer, tu não faz nada. Às vezes é melhor a gente, naquele momento, não fazer nada. Espera. Pede uma luz. Vós sois deuses, vós sois luzes, nós somos luzes. Nós somos filhos de Deus. E Deus é amor. Então nós temos amor dentro de nós. E por que será que às vezes a gente deixa tão escondido? Na hora da gente manifestar para o outro que ama, de ajudar o outro, de ser caridoso para o outro, a gente não é. Aflora as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, a nossa impaciência. A caridade é amor. Como posso ser mais caridoso hoje do que eu fui ontem? Só eu posso saber. Pedimos a Deus que nos ilumine para que eu saiba como eu posso mudar. E eu posso. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. Obrigado. Espero que um pontinho de luz ou um pontinho de interrogação fique dentro de vocês. E que nesse Natal a gente olhe aqueles mais perto de nós. Às vezes é aquele que a gente não gosta muito. Mas a gente pensa assim, como será que Jesus ia olhar para ele? E pedimos a Jesus que a gente olhe para o nosso irmão, às vezes não tão querido. Aquele nosso irmão que ele não pensa como a gente, ele não faz o que a gente acha que é certo. E fizemos uma prece. Que ele encontre Jesus dentro dele. Que ele encontre, que ele tire dele aquele amor que todos nós temos. E que ele consiga seguir o caminho do bem. Porque, gente, é só a gente seguindo o caminho do bem que a gente é feliz. Não tem outro caminho. Pode momentaneamente a gente achar que é feliz, mas quando a gente deita, aí passa a noite com pesadelos, com insônia, eu tenho que deitar, orar, agradecer e passar uma noite tranquila. Porque se eu passo a noite agitada, é porque o meu espírito está agitado. E eu preciso acalmar meu espírito. E eu posso, eu quero e eu consigo. Por quê? Porque nós somos deuses. Muita paz, que assim seja. Vamos então novamente nos colocarmos em atitude de oração, agradecendo a explanação da nossa irmã, agradecendo o amparo divino que sempre temos, como foi dito, do nosso mentor espiritual. Que neste Natal possamos sermos mais fraternos, que possamos também lembrar do verdadeiro motivo, que é o nosso Mestre Jesus, dando mais importância para a religiosidade do que para os festejos. Claro que vamos festejar, mas sem esquecer
do aniversariante. Rogamos a proteção divina, o amparo, seu olhar meigo, caridoso sobre cada um de nós. Assim, com a permissão da direção espiritual da casa, encerramos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje.